ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, amigos que acompanham a nossa Rádio Grande FM através de nossas plataformas digitais. Estamos entrando no ar com mais um programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que nós temos todas as sextas-feiras aqui em nossas plataformas digitais para falar sobre assuntos ligados à área da saúde. E claro, com toda certeza a gente já conta com a sua audiência em mais uma edição do nosso programa. A você que está conosco através do nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Se você está com a gente através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, importante também, claro, você ativar o sininho de notificações, você vai receber a notificação toda vez que nós começarmos o programa. Não perde o programa ao vivo, acompanha o programa ao vivo aqui com a gente, por isso é importante você ativar aí o sininho. Claro, te faço um convite especial, se inscreva no nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, lá você vai ter acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, nos mais variados temas, para você se atualizar e você estar muito bem informado a respeito de todo o nosso conteúdo. Esse programa também, claro, vai ficar lá à sua disposição, mas agora a gente vai fazer o programa ao vivo e conta com a sua audiência. Então é importante você se inscrever aí, Rádio Grande FM, no nosso canal no YouTube. Hoje o nosso Saúde e Bem-Estar vai trazer um assunto bastante importante, bastante relevante e que sem dúvida vai contribuir muito para você que de repente tem alguma dúvida nesta área. A gente vai tentar esclarecer aqui da melhor maneira possível. Claro, o tempo é curto, a gente vai abordar alguns desses temas, mas espera que seja muito proveitoso para você que nos acompanha. Hoje vamos falar sobre problemas que possam ocasionar aí o nosso sistema gastrointestinal. E quem vai nos ajudar ao longo do nosso programa é a doutora Simone Viana, ela que é gastroenterologista, estará com a gente no nosso programa e vai contribuir para que a gente possa bater um papo aqui nesta noite de sexta-feira. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, eu sou muito feliz de estar aqui hoje. A gente até estava brincando aqui, o nome é complicado, mas a gente vai tentar descomplicar essa situação para que a gente possa nos entender. Né? Gastroenterologia é uma palavra longa, mas ela faz sentido, né? Sim. Gastro, estômago, enterointestinos, né? Então é parte do aparelho digestivo, do tubo digestivo. Que bacana, então eu já começo conversando contigo e te perguntando quais são as especificidades de atuação aí que um gastro tem, no que ele é especialista e o que ele trata propriamente dito. Isso. A gastroenterologia é o ramo que estuda as doenças do aparelho digestivo e do fígado. O gastroenterologista clínico, que é a minha especialidade, tem essa importância, essa finalidade, esse estudo, né? Nós temos as doenças do aparelho digestivo que compreendem estômago, esôfago, duodeno, intestinos, sim, né? E o fígado. Essas são as doenças que acometem, as lesões que acometem esses órgãos. Sim. E para a gente ter um diagnóstico, quando eu digo a gente, claro, os especialistas e os médicos, quais são os principais exames que podem ser realizados para que possa ter mais precisão nesse diagnóstico? Isso. É bem interessante a gente sempre ressaltar que os exames, eles são sempre complementares, né? Nós temos a conversa, uma boa anamnese, um bom exame físico, né, realizado pelo profissional da sua escolha, um especialista, é sempre fundamental e ele é sempre muito importante nessas situações. Então, é uma boa conversa, uma boa anamnese e diante dos procedimentos, do que se observa nessa anamnese, pode-se pedir alguns exames. Os exames que a gente mais comumente acaba pedindo, que todo mundo conhece, né, principalmente é a endoscopia. O meu médico me pediu uma endoscopia. Realmente a gente pede mesmo bastante porque ela nos traz muitas informações importantes. É um exame importante de ser feito nesses momentos. Temos também a colonoscopia, que é bem importante a gente ressaltar, que ela é obrigatória a partir dos 45 anos, ela é imprescindível e fundamental. Sim. Nós temos alguns exames de sangue, principalmente quando a gente fala de doenças do fígado, né? Os exames de sangue são muito importantes, as sorologias para hepatites são fundamentais, então é importante sempre lembrar que, saber como que estão os exames de hepatite, se já fez algum exame de hepatite alguma vez, é sempre importante saber isso. Dos exames de imagem, a gente fala de um
bom ultrassom do abdômen também pode trazer grandes informações. Seriam basicamente esses os principais. A senhora falou aí da endoscopia, e eu vejo quando converso com muitas pessoas que vão relatar, ou que relatam que passaram por esse exame, reclamam por ser um exame invasivo. Uhum. É um exame invasivo, mas a senhora até colocou um ponto importante. Ele é um exame muito mais detalhado, ele te dá um diagnóstico muito mais preciso do que às vezes um outro mais simples. E às vezes você precisa ter esse exame mais invasivo para isso, né? A endoscopia, ele é um exame considerado invasivo porque ele exige uma sedação, né? Ele tem que ser feito num ambiente próprio, né, monitorizado, a pessoa está dormindo, né, então é considerado sim um exame invasivo, mas é um exame de baixíssimo risco de complicação, traz grandes informações, importantes informações, isso, ele é possível você também, durante a endoscopia, realizar biópsias de áreas onde você tem alguma suspeita, né, é importante também, ele é um exame que você já consegue até remover, às vezes, um pequeno tumor ou um pequeno pólipo, né, então ele além de diagnóstico, ele é também terapêutico. Então, ele também pode tratar algumas doenças. Então, vamos tirar o medo aí do exame e saber que ele tem mais benefícios do que algo ruim para você, com toda certeza. Você trouxe algumas doenças tratadas pelo gastro e tal, a gente vai até falar algumas que são mais comuns para a gente tentar entender um pouquinho melhor. E eu começo falando da gastrite, talvez a gastrite seja uma das mais comuns que as pessoas mais relatam. Qual que é o principal fator causador dessa doença e como tratá-la? Sim, a gastrite, quando a gente fala em gastrite, a gente fala de uma inflamação no revestimento interno do estômago. Né? É só a gente pensar o seguinte, que o estômago é um órgão que contém um ácido fortíssimo dentro dele, e que ele dá conta de não ser agredido pelo próprio ácido, porque ele tem dentro mecanismos de proteção, né? A mucosa, o revestimento interno é resistente. Então, toda vez que a gente tem alguma agressão que quebra essa proteção do estômago, a gente pode ter uma gastrite. E quais são os principais causadores, né? Medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, né? O uso abusivo de anti-inflamatórios, né? Não indicado, né? Uma bactéria chamada H. pylori, que é muito conhecida, que inclusive é bem comum, a gente diz que boa parte da população tem e muitas pessoas não sabem que tem, né? Então, e a endoscopia, inclusive, é um meio de você pesquisar essa bactéria através da biópsia que é feita durante o procedimento, né? E ela é um dos grandes causadores de gastrite. Tem também outros tipos de gastrite mais raras, né? Gastrites autoimunes, né? Outras doenças mais raras, mas o que é mais comum realmente são as gastrites por H. pylori e por anti-inflamatórios. Nós temos também aquilo que a gente chamava antigamente de gastrite nervosa, né? Que hoje em dia nós sabemos que não é mais gastrite nervosa, porque o nervoso não faz criar uma gastrite, mas ele faz alterações na digestão, tanto que o termo médico que a gente usa atualmente é dispepsia, ou seja, uma dificuldade na digestão. Mas como muita gente ainda conhece esse termo, né, de gastrite nervosa, né, seria também a ansiedade, o estresse, também poderia causar um desconforto, uma dor que simula uma gastrite. Sim, entendi. E, aliás, até é importante a senhora ter tocado esse assunto, e é importante reforçar, quando a senhora colocou lá a questão de anti-inflamatório, de medicamentos, da importância de se só tomar medicamentos com prescrição médica. Quando se fala isso, não é bobagem, é porque às vezes você tem até a boa intenção do uso do medicamento, mas ele pode causar um problema maior. Então, sempre ressaltar, medicamento só com prescrição médica, porque é específico e naquele período, né? A gente se acostuma com o medicamento e quer ficar, né? E fica lá na farmácia, lá guardado, às vezes até a validade já está, ou foi o do vizinho, ou o marido usou, o filho usou e acaba, né, tomando, né, sem indicação. Algo muito comum também que a gente vê bastante as pessoas reclamando é o refluxo. Isso é uma enfermidade que afeta muitas pessoas, né, doutora? Também tem como curar? Então, o refluxo, a gente diz que é uma doença crônica, né? Cura, ela é muito difícil. O que a gente consegue é um bom controle, né? A alimentação, né? Cuidados alimentares, principalmente a redução de alimentos gordurosos. Cuidados com horários das refeições, tentar evitar comer muito à noite, comer e deitar é um hábito muito ruim para quem tem refluxo, né? Não ingerir muito líquido junto com a refeição, tá? Então, mas o refluxo ele é muito comum, realmente, né? Acomete muitas pessoas e vai e volta. A pessoa melhora, faz o medicamento, melhora um tempo, porque não é fácil você viver sem alguns alimentos, às vezes em eventos, na vida social,
né? Então, é bem difícil, é importante conscientizar mesmo, né? Que tomando alguns cuidados você consegue controlar a doença, né? A perda de peso é fundamental também para quem tem refluxo, né? A pessoa, se tem uma coisa que pode curar, já que foi essa sua pergunta, seria se a pessoa tem um refluxo relacionado à obesidade, ela perder peso. Ele pode realmente, exatamente, pode realmente desaparecer o refluxo nesses casos. Sim, mas a gente estava falando agora há pouco de gastrite, e a senhora falou que tem respostas anteriores, que alguns desses casos podem evoluir para coisas mais graves, por exemplo, até chegar uma gastrite, será se transformar lá de repente em algo mais grave. A gente podia até citar aqui a úlcera gástrica, que já é um pouco mais complicado para ser tratado também. Né? A úlcera gástrica, ela pode ter as mesmas... vamos dizer assim, a mesma origem da gastrite, né? Só que a úlcera ela é realmente mais profunda. Anti-inflamatórios também causam úlcera, né? Principalmente anticoagulantes também, corticoides, são medicamentos, né? E o H. pylori também. A gente tem que lembrar também que as úlceras sempre têm que ser investigadas. Uma úlcera, às vezes, pode ser um câncer precoce. Né? Aquela velha história, meu pai teve úlcera que virou câncer. Isso, na verdade, provavelmente a úlcera já era um câncer precoce, que não foi diagnosticado e que exatamente, né? E aí, numa fase mais avançada, se encontrou ali, fizeram as biópsias ou se descobriu, né? Já o câncer, né? Com metástases, enfim. Então, era uma úlcera que não curava, mas na verdade ela sempre foi um câncer. Então, né? Precisa estar sempre atento, não deixar realmente a situação evoluir. Doutora, tem algo também que é bastante interessante, que são as chamadas pedras na vesícula. Primeiro, gostaria de saber como é que se formam essas pedras, e a gente vê muitas pessoas não dão tanta importância para esse tipo de situação, né? Porque geralmente demora a dar um incômodo para as pessoas, mas é algo muito sério, que as pessoas precisam ficar atentas, né? Isso. As pedras surgem da vesícula mais espessa, a vesícula mais grossa. Né, quer dizer, a bile mais grossa, né? Ela pode repousar no fundo da vesícula, igual uma areia, né? E isso, geralmente, os cálculos mais comuns, eles são de colesterol. Então, em situações de obesidade, diabetes, ou que a pessoa tem problemas de colesterol, ela tem maior tendência a formar cálculos. A gravidez também tem questões hormonais também que fazem aumentar a chance de cálculos na vesícula. E nesses casos, realmente a pessoa demora para apresentar algum sintoma, né? Muitas vezes a pessoa fica com as pedras ou vai fazer um exame e descobre lá que tem pedras, né? Mas a partir do momento que começa a se desenvolver cólicas, que são aquelas dores intensas depois que come alguma coisa mais gordurosa, mais forte, né? E em alguns casos essa vesícula pode até inflamar, fazer uma coisa que a gente chama de colicistite, que muitas vezes é necessário ser feita uma cirurgia, às vezes até de urgência. E além da colicistite, que é quando inflama a vesícula, é importante lembrar que esses pequenos cálculos, essas pequenas pedrinhas, podem também migrar, ou seja, sair da vesícula, né? Ao mesmo tempo que elas estão ali, elas podem sair e ir para o pâncreas, fazendo uma pancreatite, que é algo muito grave. Ou voltar, pegar o caminho de volta para o fígado, ou obstruir, não conseguir sair e fazer uma coledocolitíase. Essas duas doenças, tanto a pancreatite quanto a coledocolitíase, são bastante graves. Né? E elas são doenças que realmente levam uma pessoa saudável até para uma UTI, inclusive, né? Então, não é só inflamar a vesícula o problema é as pedrinhas irem para outros locais. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, corre o risco de estourar a vesícula por conta da pedra, e se estourar a pessoa vai a óbito, não resiste. O que tem de mito, o que tem de verdade nessa situação? Existe sim, a perfuração de vesícula, ela pode acontecer, né? Só que até chegar a esse ponto, geralmente a pessoa já tem um quadro de dor muito intenso. Então é um pouco difícil a pessoa estar em casa e do nada perfurar a vesícula, né? Não vou dizer que é impossível, mas acho pouco provável. Então, é mais comum a pessoa realmente vir com dor e ir ignorando, deixando aquilo passar, né? E, enfim, medo, às vezes, de fazer uma cirurgia, né? E hoje em dia as cirurgias são bem mais tranquilas, né? Então, realmente, não tem por que não buscar uma ajuda. E é interessante, quando há necessidade de uma intervenção cirúrgica, não se retiram as pedras, se retira a vesícula inteira. Né? Ou seja, e é possível ter uma vida saudável sem a vesícula. Você vai ter algumas mudanças de hábitos, principalmente ingestão de gordura e tudo mais, mas é possível ter uma vida saudável sem a vesícula. Exatamente, Pode dar alguma alteração na gordura, alguma alteração no ritmo do intestino, às vezes solta um pouquinho mais o intestino, mas é possível sim. Sim.
Muito bem, esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar, falando hoje sobre o nosso sistema gastrointestinal, e nós estamos com a doutora Simone nos ajudando aqui a entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Claro, você que está conosco pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos. Está com a gente no YouTube? Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. O nosso Saúde e Bem-Estar é um oferecimento do nosso parceiro, eu estou falando, claro, da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços a seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Saúde e Bem-Estar com a doutora Simone falando sobre problemas do nosso sistema gastrointestinal. A gente falou já um pouquinho a respeito de algumas das enfermidades que afetam o nosso intestino, que requer mudança de hábitos. Mudar hábito também passa pela nossa alimentação. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância também dos cuidados com a nossa alimentação para evitar problemas do nosso sistema gástrico. Isso. O grande vilão no tubo digestivo, né? As pessoas falam muito do ácido, né? Eu não posso comer limão, nem alguma coisa ácida que me ataca o estômago, algo assim, mas isso é muito individual, né? Mas o que é o grande vilão mesmo da nossa digestão é o alimento gorduroso. É a fritura, é a carne gorda, é a preparação cremosa, né? Esse é o grande vilão, é o que faz a digestão ficar mais lenta, é o que aumenta a chance de refluxo, né? Então é o grande vilão, né? A alimentação, a gente tem que lembrar sempre da questão dos alimentos mais saudáveis possível, né? Alimento saudável, que eu digo, é verdura, legume, arroz, feijão, né? Comida caseira, o que nossos avós comeriam. Sim. É o que a gente deve comer, sim, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que é bonito, colorido, empacotado, brilhante no supermercado, é atrativo, mas é sempre rico em gordura, rico em açúcar, rico em sal também, sim, que é um veneno para pressão, né? Porque um alimento industrializado, ele tem muito conservante, sim, ele é rico em açúcares, então, e gorduras. Então, na verdade, esse tipo de alimento é danoso para o tubo digestivo. Sim, é importante ter essa ideia, e quem tem algum problema já que está tendo acompanhamento, e um trabalho que vocês podem fazer em conjunto com o nutricionista, que vai dar, sim, a melhor dieta para aquele, porque às vezes depende de cada situação uma dieta recomendada para aquele paciente, né? A gastroenterologia, a alimentação, ela entra muito numa questão cultural, né? A pessoa, uma questão social também, sim, porque as pessoas vão numa festa, tem fritura, vão num casamento, tem, né? Até nós estamos num momento agora que isso não tem acontecido tanto, né? Mas é muito comum isso, né? Final de semana, enfim. Então, a gente precisa também entrar nessas questões. É o problema que você tem de enfrentar, não tem como evitar, porque você vai, sim, conviver no dia a dia com, exatamente, isso, né? Outro problema sério que se tem também, bastante conhecido, é a cirrose, né? Uma doença muito grave, inclusive, que afeta o nosso sistema gastro. A cirrose e hepatite tem alguma relação? Sim, sim, muita relação. A hepatite é toda a inflamação do fígado, né? Várias coisas podem causar hepatite. A hepatite, ela é uma inflamação que pode ser causada por vírus, por bebida alcoólica, por doenças autoimunes. E essa inflamação, aos poucos, vai destruindo lentamente as células do fígado. Isso vai, aos poucos, causando uma inflamação crônica e cicatrizes, que, num primeiro momento, são cicatrizes, que a gente chama de fibrose, que reverte. Aquilo a pessoa para de beber, ou trata o vírus e aquilo reverte. Mas, se essa fibrose se mantém, se essa inflamação se mantém, isso pode sim levar à cirrose. A cirrose, ela é a perda total da arquitetura do tecido do fígado. O fígado fica totalmente deformado, né? E na maioria das vezes, ele já, pelo menos aquele pedaço ali onde o fígado foi acometido pela cirrose, não se regenera mais, sim, né? O restante do fígado pode compensar, o que a gente chama de uma cirrose compensada, mas a cirrose, aqueles pedaços, vamos dizer assim, né, aquelas porções do fígado acometidas, não, sim, se regeneram mais. Olha, né? Só, eu achei interessante a sua colocação, porque quando se falava de cirrose, já correlacionava com o consumo do álcool. E aí surgiu, mas fulano nunca bebeu, morreu de cirrose, porque pelas outras razões que a senhora bem colocou. Mas ainda falando do álcool, geralmente quem consome o álcool em grande quantidade
a tendência de ter cirrose, ela deve ir lá em cima também, né? Sim, o álcool é o principal fator de risco para cirrose relacionada ao álcool. Provavelmente todo mundo deve conhecer alguém que bebeu muito a vida toda e não teve cirrose, né? Existem sim outros fatores. São as exceções também. Exatamente, né? Tem questões genéticas, alimentação, né? Tudo isso pode influenciar e interferir. Mas o álcool, principalmente o abuso de álcool por pelo menos 10 anos, né, numa quantidade acima que a gente tem até um número, né, 30 gramas para homem e 20 gramas para mulher por dia, né, o consumo diário, ele é muito mais danoso do que o consumo eventual, né, mas ele é o principal fator de risco para cirrose ainda, né, então o álcool realmente continua, não temos, não se pode dizer ainda que o álcool não entraria como a principal causa. Sim. Ele ainda no nosso meio ainda é. A senhora falou agora há pouco, quando a gente estava falando a respeito das pedras na vesícula, que esse não tratamento pode levar a outro problema, que é a pancreatite. Essa realmente é uma doença muito séria e que tem acometido muitas pessoas no nosso país? Sim, a pancreatite aguda, né, por pedras, é a principal, né, e temos também a por álcool. Sim. O álcool também causa uma inflamação no pâncreas. É uma doença muito grave, né, e quando ela se torna crônica, que é a pancreatite crônica, o indivíduo é acometido por dores terríveis. Dores, dificuldades na alimentação, né, dores crônicas, dificuldades na evacuação, que na verdade diarreia, né, importante, então deve-se evitar, né, quando se chegar a esse ponto de ter uma pancreatite por pedras na vesícula, por conta de uma vesícula que não foi retirada no movimento correto, entendeu? Sim. Então é sempre importante a gente pensar nisso. Interessante. Quais são os sintomas de uma pessoa que tenha chamado síndrome do intestino irritável? Isso. A síndrome do intestino irritável, ela é uma doença também crônica, né? O principal sintoma é a dor. O paciente vem reclamando de desconforto na barriga. A barriga dói todos os dias e pode doer a ponto de levar o indivíduo até um hospital para medicamento endovenoso, crises de dor intensa, né? E junto com a dor, na maioria das vezes, vem uma alteração no ritmo do intestino, né? Ou mais para preso, ou mais para solto, ou intercalando. Intestino preso com intestino solto, né? É uma doença que a gente chama de funcional, é do funcionamento, então você vai fazer os exames, é até um pouco frustrante, alguns pacientes se frustram, porque eles começam a fazer vários exames por conta daquela dor que ele tem na barriga, por causa daquela diarreia ou daquele intestino preso, e não vão descobrindo a causa. E aí ficam frustrados, mas como eu não tenho uma inflamação, eu não tenho... Não, você tem uma doença, é sempre importante, né? Porque às vezes o paciente traz um exame normal e fala, olha, eu não tenho nada. Não, você tem. Você tem uma doença funcional, uma doença do funcionamento do seu intestino, né? Interferindo na sensibilidade do intestino, na motilidade do intestino. Você tem uma doença sim. Só que, obviamente, ela não vai aparecer nesse tipo de exame, né? E tem tratamento. Então, e a dor deve ser importante, não pode ser desconsiderada, deve ser tratada. É uma dor intensa. Né? Que terrível. Doutora Simone, quem tem qualquer problema, qualquer enfermidade no intestino, sempre é preocupante, porque acaba afetando, porque o nosso intestino é o que vai regular aquilo que nós nos alimentamos, e quando você não consegue se alimentar direito, quando você muda de forma muito drástica a sua alimentação, o seu corpo reage. Tem pessoas que acabam ficando muito debilitadas e tudo mais. Sobretudo pessoas que têm doenças mais graves, como, por exemplo, o câncer gástrico. É possível uma pessoa diagnosticada com câncer gástrico ter uma vida minimamente, vamos dizer assim, não saudável, mas com qualidade de vida? Sim, com certeza. Primeiro que o câncer de estômago, na imensa maioria das vezes, quando descoberto em fases iniciais, ele é um câncer curável, tá? O câncer in situ, que é quando ele é superficial, ele tem cura e às vezes o tratamento é retirado numa endoscopia, que é aquilo que a gente comentou, né? Então você pode sim remover um câncer em fases iniciais numa endoscopia, né? E o paciente ficar curado, né? Então, quando a gente fala de tratamento do câncer, esse tratamento é curativo. Sim. Naquele paciente que está num estágio muito avançado, onde o tratamento não pode mais ser curativo, mas ele pode ainda ser paliativo. Então, não é que a pessoa não tem tratamento, ela tem tratamento, talvez não a cura, mas ela tem um tratamento de paliativo para que ela tenha qualidade de vida. E é importante dizer, é por isso que é importante até para a gente
caminhando para o final do nosso programa, reforçar a importância do diagnóstico precoce, né? Certo. Que o tratamento, o sucesso desse tratamento, a evolução desse tratamento, a cura ou a melhor qualidade de vida se dá exatamente quanto antes você descobrir aquele problema. Não ter medo de descobrir o problema, né, doutora? Isso. Exames, por exemplo, como a colonoscopia, que é um exame que as pessoas têm muito medo, né? É um exame do intestino grosso para descobrir cânceres precoces. É um exame que, se você também descobre um câncer de intestino em fases precoces, você tem a cura daquele câncer, né? Exames de sangue para diagnóstico de hepatite B, hepatite C são fundamentais, a pessoa deve pedir, né? Então a gente tem esses exames e é importante se buscar ajuda, né? Escutar o seu corpo, perceber se está em alguma coisa diferente, e mesmo se não tiver alguma coisa diferente, tem que ser feito os uma periódicos investigação de rotina, acho que são fundamentais, sem incluso esse tipo de observação. Nós somos afetados pelo nosso meio, pelas coisas, então às vezes no ano que você não tinha nada, pode surgir no ano seguinte. Por que não acrescentar isso também para fazer essa avaliação mais precisa, né, doutora? É importante ter essa curiosidade que é para o bem, né? Isso é sempre importante. O Éder tem também as pessoas que estão nos acompanhando com a gente e se manifestando, a Carla Braga, a Mara Rosana, a Livete Viana, o Edilson Carneiro, Marielle Lopes, Luciana, o Antônio Marcos, o Eduardo Sarati, a Sônia Marques e a Cida Costa nos acompanhando. Um grande abraço para vocês que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Doutora Simone, nós estamos chegando ao final, a gente sempre fala aqui, o que é bom passa tão rápido que a gente nem percebe. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse assunto. Com certeza. Mas foi muito bom o nosso bate-papo, tenho certeza que já contribuiu bastante para quem nos acompanha. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, desde que a gente fez o convite, que prontamente colocou à disposição, dizer que o Saúde e Bem-Estar está sempre de portas abertas para ti. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Paulo. Eu tenho muito orgulho dessa rádio, como douradense, que essa faz parte da história da cidade. E fiquei muito feliz de estar aqui, de falar. Se você acha que você poderia falar por bastante tempo, imagine eu que tenho isso como minha especialidade. Então vai fazer o seguinte, já vai ficar o convite de voltar numa outra oportunidade para a gente continuar o nosso bate-papo. Ok, muito obrigada, Paulo. Obrigado à doutora Simone Viana, que esteve aqui com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook. É importante curtir, marcar os seus amigos, compartilhar. Se gostou do conteúdo aqui, compartilhe com as outras pessoas. De repente você vai estar ajudando, colaborando com outras pessoas também. Nos acompanhou pelo nosso canal no YouTube. Não esqueça, deixe o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Se você perdeu aqui parte do programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também compartilhar com seus amigos. Nossa Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Agradecer ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, Mauro Alcântara no comando geral. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar. Um grande abraço, até lá!